Depois disto ele me fez sair para o pátio externo, para o lado norte, e me levou às câmaras que estavam de frente ao lugar vazio, e que estavam de frente ao edifício voltado para o norte. Pela frente à entrada do norte o comprimento era de 100 covados, e a largura era de 50 covados. Em frente dos 20 covados que tinha no átrio de dentro, e em frente do solado que tinha o pátio exterior, havia galerias de frente umas às outras em 3 andares, e diante das câmaras havia um corredor de 10 covados de largura, do lado de dentro, com um caminho de um côvado, e suas entradas para o norte. E as câmaras de cima eram mais estreitas, pois as galerias eram mais altas que as outras, isto é, que as de baixo, e que as do andar do meio, porque elas estavam em 3 andares, porém não tinham colunas como as colunas dos pátios, por isso eram mais estreitas que as de baixo e as do meio, desde o chão. E o muro que estava por fora de frente às câmaras, voltado para o pátio exterior diante das câmaras, tinha 50 covados de comprimento, porque o comprimento das câmaras do pátio de fora era de 50 covados, e eis que de frente ao templo havia 100 covados, e debaixo destas câmaras estava a entrada do oriente, para entrar nelas do pátio de fora. Na largura do muro do pátio ao oriente, diante do lugar vazio, e diante do edifício, havia câmaras, e o caminho que havia diante delas era semelhante ao das câmaras que estavam ao norte, conforme seu comprimento, assim como sua largura, e todas as suas saídas eram conforme suas formas e conforme suas entradas. E conforme as entradas das câmaras que estavam para o sul, havia também uma entrada no princípio do caminho diante do muro direito para o oriente, quando se entra por elas. Então ele me disse, as câmaras do norte e as câmaras do sul, que estão diante do lugar vazio, elas são câmaras santas, nas quais os sacerdotes que se achegam ao Senhor comerão as coisas mais santas, ali porão as coisas mais santas, e as ofertas de alimento, e a expiação pelo pecado e pela culpa, pois o lugar é santo. Quando os sacerdotes entrarem, não sairão do lugar santo para o pátio de fora, em vez disso, ali deixarão suas vestes com que tenham ministrado, porque são santas, e se vestirão com outras vestes, e assim se achegarão ao que é do povo. E quando acabou de medir o templo interno, ele me tirou pelo caminho da porta que estava voltada para o oriente, e o mediu em redor. Mediu o lado oriental com a cana de medir, 500 canas da cana de medir em redor. Mediu ao lado do norte, 500 canas da cana de medir em redor. Mediu ao lado do sul, 500 canas da cana de medir. Rodeou ao lado do ocidente, e mediu 500 canas da cana de medir. Aos 4 lados o mediu, e havia um muro ao redor com 500 canas de comprimento, e 500 canas de largura, para fazer separação entre o santo e o profano. Então ele me levou-me à porta que está voltada para o oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha desde o caminho do oriente, e seu som era como o som de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa de sua glória. E a aparência da visão que vi era como a visão que eu tinha visto quando vim para destruir a cidade, e as visões eram como a visão que vi junto ao rio de Quebar, e caí sobre meu rosto. E a glória do Senhor entrou no templo pelo caminho da porta que estava voltada para o oriente. Então o Espírito me ergueu, e me levou ao pátio interno, e eis que a glória do Senhor encheu o templo. E ouvi um que falava comigo desde o templo, e um homem estava em pé junto a mim, e disse-me, filho do homem, este é o lugar de meu trono, e o lugar das plantas de meus pés, onde habitarei no meio dos filhos de Israel para sempre, e a nação de Israel nunca mais contaminará meu santo nome, nem eles, nem seus reis, com suas prostituições, e com seus cadáveres de seus reis em seus altos, quando colocavam o umbral deles junto a meu umbral, e o batente deles junto a meu batente, e era uma parede entre mim e eles, e contaminaram meu santo nome com suas abominações que fizeram, por isso eu os consumi em minha ira. Agora lançaram longe de mim sua prostituição e os cadáveres de seus reis, e habitarei no meio deles para sempre. Tu, filho do homem, mostra à nação de Israel este templo, para que se envergonhem de suas maldades, e tenham a medida do modelo do templo. E se eles se envergonharem de tudo quanto fizeram, faze-lhes saber a forma da casa, e seu modelo, e suas saídas e suas entradas, e todas as suas formas, e todos os seus estatutos, e todas as suas formas, e todas as suas leis, e escreve diante de seus olhos, para que guardem toda a sua forma e todos os seus estatutos, e os façam. Esta é a lei do templo. Sobre o cume do monte, todo o seu contorno em redor será santíssimo. Eis que esta é a lei do templo. E estas são as medidas do altar em covados, o côvado de um côvado e 1 palmo, a base, de um côvado de altura e de um côvado de largura, e o contorno de sua borda ao redor, de 1 palmo. Este será o fundamento do altar. E desde a base de sobre o chão até a aresta inferior, 2 covados, e a largura de 1 côvado. E desde a aresta menor até a aresta maior, 4 covados, e a largura de 1 côvado. E a fornalha do altar, de 4 covados, e da fornalha do altar para cima havia 4 pontas. E o altar tinha 12 covados de comprimento e 12 de largura, quadrado em seus 4 lados. E a aresta, de 14 covados de comprimento e 14 de largura em seus 4 lados. E o contorno ao redor dela era de meio côvado, e a base dela de 1 côvado em redor, e seus degraus estavam voltados para o oriente. E ele me disse-me, filho do homem, assim diz o Senhor Deus, estes são os estatutos do altar, no dia em que ele for feito, para oferecer sobre ele oferta de queima, e para espargir sangue sobre ele. E aos sacerdotes levitas que são da descendência de Zadok, que se achegam a mim, diz o Senhor Deus, para me servirem, tu darás um bezerro, filho de vaca, para expiação pelo pecado, e tomarás de seu sangue, e porás nas pontas do altar, e nas 4 esquinas da aresta, e no contorno ao redor, assim o limparás e o expiarás. Então tomarás o bezerro da expiação pelo
pelo pecado, e o queimarão no lugar específico do templo, fora do santuário. E no segundo dia oferecerás um bode macho sem defeito, para expiação pelo pecado, e purificarão o altar como o purificaram com o bezerro. Quando tu acabares de expiar, oferecerás um bezerro sem defeito, filhote de vaca, e um carneiro sem defeito do rebanho. E tu os oferecerás diante do Senhor, e os sacerdotes deitarão sal sobre eles, e os oferecerão por oferta de queima ao Senhor. Por 7 dias prepararás um bode macho em cada dia de purificação. Também prepararão um bezerro filhote de vaca, e um carneiro do rebanho, todos sem defeito. Por 7 dias expiarão o altar, e o purificarão, e eles o consagrarão. E quando eles acabarem estes dias será o 8º dia, e dali em diante, os sacerdotes prepararão sobre o altar vossos sacrifícios de queima e vossas ofertas de gratidão, e eu vos aceitarei, diz o Senhor Deus. Cuidado, ricos, chorai e gemei pelas vossas misérias que virão sobre vós. As vossas riquezas estão podres, e as vossas roupas estão comidas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a ferrugem deles será testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como fogo. Acumulastes tesouro para os dias finais. Eis que o salário dos trabalhadores que colheram os vossos campos, que por vós foi retido fraudulentamente, está clamando, e os clamores dos que fizeram a colheita chegaram aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vivestes em luxo sobre a terra, e tivestes prazeres. Engordastes os vossos corações num dia de matança. Condenastes e matastes o justo, ele não vos resistiu. Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando-o com paciência, até que receba a primeira chuva e a chuva tardia. Sede vós também pacientes. Fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais julgados. Eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomai como exemplo de aflições e de paciência os profetas que falaram no nome do Senhor. Eis que consideramos benditos os que suportaram o sofrimento. Ouvistes da paciência de Jó, e vistes o resultado da parte do Senhor, porque o Senhor é muito misericordioso, e cheio de compaixão. Mas, acima de tudo, meus irmãos, não jureis, nem pelo céu nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, mas que de vós o sim seja sim, e o não, não, para que não caiais em condenação. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Alguém entre vós está doente? Chame os anciãos da igreja, e orem sobre ele, ungindo-o com azeite no nome do Senhor. E a oração da fé sarará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sejais curados. A oração de um justo muito pode efetuar. Elias era tão humano quanto nós, e orou insistentemente para não chover, e não choveu sobre a terra por 3 anos e 6 meses. E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Meus irmãos, se algum entre vós houver se desviado da verdade, e alguém o converter, saiba que aquele que converter um pecador do erro de seu caminho, salvará a sua alma da morte, e cobrirá uma multidão de pecados. Parabéns, você finalizou a leitura da carta de Tiago. Melhor é o pobre que anda em sua honestidade do que o perverso de caminhos, ainda que seja rico. O que guarda a lei é um filho prudente, mas o companheiro de comilões envergonha a seu pai.